Zoe Martins, cabe questionamento ou o Barroso se explicou aí nessa nota? Ele reafirmou aí o crime que ele, junto com os outros ministros, cometeram, que é o de interferir em outro poder. Existe o poder judiciário, legislativo e executivo. Cada um é independente. E esse assunto sobre o voto impresso auditável cabia ao legislativo debater e decidir se queria ou não o voto impresso auditável, se queriam implementar já para esse ano o voto impresso auditável. O que fizeram alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, incluindo Barroso, atravessaram aí a avenida e foram convencer os deputados a votarem contra o voto impresso auditável, o que é uma clara interferência de poder. É o que fica claro, mais uma vez, e ele reafirmou lindamente isso com as suas palavras, é que o judiciário faz o papel não apenas do judiciário, que é o papel dele, como também do executivo e do legislativo. Eles estão legislando, eles estão querendo criar leis, eles estão fazendo tudo. O ativismo judicial se apropriou do país. Não existe mais separação de poderes. E ele deixou isso bem claro. Eles têm fetiche, em sair do Brasil. Parece que esses ministros, eles sentem essa vontade de sair do país e de expor o Brasil lá fora, de falar mentiras, de falar até mal do brasileiro, porque falou que falta civilidade, no país, Paulinha. E falta mesmo o Bolsonaro que o diga, O Bolsonaro que o diga, que todos os dias é atacado, é massacrado pelas pessoas, pela imprensa, pelos próprios ministros, por usuários da internet que pegam uma bola com a cara do presidente da República e colocam como se estivessem jogando futebol. O que aconteceria se fosse com o Barroso? Imagina a cara do Barroso numa bola de futebol e sendo chutada. O que aconteceria? Então, o Bolsonaro que eu falo, sim, falta muita civilidade em alguns brasileiros. Mas esses que têm a coragem de reclamar do ativismo judicial de vocês, Barroso, eles não têm falta de civilidade, não. Eles têm o quê? Consciência. Eles querem o quê? Liberdade. Eles querem o quê? Transparência. E eles querem o quê? Liberdade e que cada poder exerça o seu poder, sem um interferir no outro, que é o que não vem acontecendo no Brasil, graças ao Supremo Tribunal Federal, a Barroso e a figuras como o Alexandre de Moraes. Guga Noblat, faz sentido o que o Barroso disse sobre voto impresso ou ele mereceu ali ser questionado? O Barroso está colocando no lugar mais uma mentira que está sendo desmistificada, que está sendo aí exposta ao público. Essa articulação pro voto impresso era só para que você tivesse ali também como ter uma segunda forma de verificar o voto, uma segunda maneira de verificar o voto, mas que não seria usado para contagem. Sempre foi uma cascata. O interesse, o objetivo do Bolsonaro, ele já tuitou, ele já falou isso publicamente, era que a contagem fosse manual. Ele queria regredir o Brasil para o tempo da contagem manual, para o tempo das fraudes, porque na época da contagem manual de votos era a época que aconteciam as fraudes eleitorais. Elas cessaram em 96 com a urna eletrônica. O avanço do Brasil, o avanço da democracia e do voto no Brasil foi exatamente com a implementação da urna eletrônica. O Felipe Barros, que foi o autor da primeira proposta de emenda à Constituição, que foi levada a uma comissão e foi derrubada, ele dizia, como contou a repórter, que era para haver a contagem manual e tem uma frase ainda mais incisiva que ela não chegou a ler, que ele diz que a apuração dos votos dar-se-á exclusivamente de forma manual, exclusivamente, por meio de contagem de cada um dos registros impressos de voto em contagem pública nas sessões eleitorais com a presença de eleitores e fiscais do partido, exatamente como era antes da urna eletrônica. Ele queria que a gente voltasse para aquele período de antes da urna eletrônica, ele e o Bolsonaro. Quando caiu essa PEC, aí eles levaram adiante, quando caiu na comissão, eles levaram adiante para o plenário, porque mesmo caindo na comissão, a pressão foi tão grande, já deveria ter acabado ali a discussão, mas a pressão foi tão grande que o Arthur Lira, presidente da Câmara, falou, tudo bem, eu vou levar para o plenário. Aí no plenário levaram a proposta da Bia Kicis, que aí sim não tinha essa prerrogativa de contar. Era uma coisa ali mais nebulosa que você não entendia bem, mas ela não colocou isso. Também não é que não teria como contar depois, mas na dela realmente não tinha isso. E aí essa que é usada hoje
pelos bolsonaristas para querer dizer que o Luiz Barroso mentiu. E ele não mentiu, ele falou a mais pura verdade. O interesse era de voltar para a contagem manual. E o que o TSE faz é defender a democracia. Não é uma invasão de poderes e não é crime nenhum. É você receber parlamentares e conversar com eles sendo ministro do STF. Isso acontece o tempo inteiro. E a opinião do STF e do TSE é que não deveria se voltar para esse período de contagem manual, que não é necessário, que não há nenhuma fraude desde 96 que leve a se considerar esse retrocesso ou de se discutir se deve-se ou não se manter esse tipo de sistema. O sistema funciona, ponto. E eles simplesmente falaram isso para os deputados e os deputados decidiram que não deveria se ter o voto impresso. Isso foi discutido pelo Legislativo, que enterrou Arthur Lira, enterrou bolsonaristas, inclusive, enterraram isso. Então acabou. Não teve crime, não teve invasão de poder. O que tem é simplesmente a defesa da democracia e do voto. O voto funciona, o voto impresso é que não funcionava. O voto eletrônico sempre funcionou. Bom, e agora chegou a hora da gente revelar quem é que vai ser o nosso terceiro elemento aqui nas discussões do Morning Show pelos próximos dias. Quero só que ele dê um bom dia para ver se vocês reconhecem esta voz. Bom dia. Bom dia. Opa, que já cortou. Epa, já sabotaram. Vamos de novo, Já vamos de novo no sabotaram. bom dia. Bom dia. O Darth Vader. Alguém? É o General Mourão. Chegou a hora de revelar, né? Paulo Figueiredo com a gente por esses dias aqui, comentando todos os assuntos do Morning Show e abrindo hoje o seu comentário a respeito aí dessa fala do Barroso. Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Zoe. Bom dia, Guga. Tô aqui agora. Dura missão, né? Substituir o Adrilles, que é um craque do jeito que ele é uma dureza. Mas eu vou tentar fazer o meu melhor. E estou esperando o meu querido amigo Paulo Matias. Eu não sei se vocês sabem, mas eu estreiei na Jovem Pan com o Paulo Matias no 3 em 1. E o Paulo foi o meu primeiro amigo, digamos assim. Quando a gente chega na escola e faz o nosso primeiro amigo, Paulo Matias foi meu primeiro amigo na Jovem Pan. Então, muito bom estar aqui com vocês. Vamos falar... Pô, Guga, você me dá trabalho. Você já começou me dando trabalho, porque é muita mentira junto ao mesmo tempo para destruir. Então, vamos ver se eu sei que mas isso aí eu já estou acostumado. É muita mentira junto. Vamos lá. Eu sei que você falou que não entendeu muito bem. Você achava difícil, achava confuso o projeto lá da Bia Kicis, né, que foi relatado depois pelo Felipe Barros. Eu entendi bem o projeto, porque eu entrevistei o Felipe Barros por mais de 2 horas a respeito desse tema. E entrei nos detalhes, perguntei item por item como funcionaria aquela PEC, né, que era tão importante para o Brasil. E aí, eu acho que a gente tem que parar de discutir, porque cada um tem direito às suas próprias opiniões. Mas o que a gente não tem direito é aos nossos próprios fatos. E aí, ao que o ministro Barroso estava se referindo quando ele estava lá em Oxford, era ao projeto da Bia Kicis, que foi relatado pelo Felipe Barros, para o qual ele foi fazer lobby no Congresso, lobby no Congresso, para impedir que o projeto fosse aprovado. E aí, todos nós no Brasil nos questionamos por que um ministro do STF e /TSE vai fazer lobby no Congresso para impedir que uma lei seja aprovada. Guga, olha só, o TSE não tem que ter, não é legítimo que o TSE opine sobre leis. O TSE é um tribunal. O Poder Judiciário não opina sobre leis, ele julga leis. Quem opina sobre as leis, na divisão dos poderes, é o parlamento. Por quê? Porque o parlamento é eleito pelo povo, o poder emana do povo, para que o povo discuta as suas opiniões, leis, etc. E aí, esse parlamento formula essas opiniões em leis, e aí o judiciário simplesmente julga eventuais divergências na aplicação da lei. Só isso. No caso, não é uma lei, está em a urna eletrônica. Então, TSE, Tribunal... Vamos esperar ele terminar e depois você... Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral simplesmente julga as leis, como qualquer tribunal. E aí, eletrônica. De novo, entra no site da Câmara e leia lá. O artigo fala: na votação, apuração, plebiscito, seja obrigatória a expedição de células físicas conferíveis pelo eleitor e a serem depositadas em urnas indefensáveis. E aí está aqui, que não é tão difícil assim de entender, Gugão, para fins de auditoria. Isso prova que contagem manual é o escambau.
Contagem manual é o esquemal. Tudo, né? O sistema eleitoral... O que eu li é do Luiz... Peraí, Guga, vamos deixar ele terminar, depois você... Guga, você nem entendeu o projeto de lei. Você falou que não entendeu, porque eu acabei de ler. Você quer me interromper? O Felipe Barros escreveu, meu amigo. Então, você não entendeu. Apurar-se-á exclusivamente de forma manual. Ele que escreveu isso, amigão. Senta aí e escuta um pouco. A apuração de voto dar-se exclusivamente de forma manual por meio de contagem de cada um dos registros. Isso foi ele que escreveu. Vamos deixar. O Paulo vai terminar e depois aí o Guga. Vamos deixar terminar, que senão ninguém consegue entender. O que eu li não foi da minha cabeça, tá? Foi dele, só para deixar claro. Calma, vamos lá. Paulo, conclui que depois o Guga rebate. Eu vou explicar o que é auditoria. A auditoria acontece a votação eletrônica, como sempre aconteceu no Brasil, e aí você tem a possibilidade de auditar, que hoje você não tem, e não sou eu que estou dizendo, o próprio PSDB está dizendo isso desde 2014. Não tem como auditar, realmente não tem. Afinal, uma vez que o voto entra lá, ele vira um bit, né? E você não tem como auditar. O que todos os brasileiros, ou pelo menos boa parte dos brasileiros, mais da metade dos brasileiros que não confiam ou confiam pouco no sistema eleitoral brasileiro queriam, era simplesmente essa possibilidade de auditar. Afinal, como disse o brasileiro que estava lá no evento, quem confia... Como é que a gente pode acreditar nos mesmos caras comandando o processo eleitoral, nos mesmos caras que soltaram o tricondenado Luiz Inácio Lula da Silva? Como é que a gente pode acreditar nesses caras que foram nomeados pelo partido dele para comandar o processo eleitoral? Não dá para acreditar, a gente queria uma auditoria. Então, o projeto era muito simples, era isso. Você votava no sistema tradicional, como que a gente tem usado eletrônico no Brasil, como sempre, e aí você podia auditar localmente. Isso não é contagem, auditoria não é contagem. Você até conta numa auditoria, mas não é esse o processo de apuração. E isso era uma coisa muito simples, era uma coisa que era feito localmente, muito difícil de você criar uma fraude nacional. Era um mecanismo de correção, um freio e contrapeso. Nada além disso. Espero que agora não deixe de ficar nebulosa. O tempo que você usou foi nebulosa, que você não entendia bem. Espero que agora você tenha entendido bem. Guga Noblar. Como o próprio Luiz Barroso já leu para desmentir essa cascata de que era só na auditoria, e a própria repórter da Jovem Pan já leu, eu vou reler aqui para você. Então, isso aqui está escrito. Quem escreveu foi o Felipe Barros. Não é da minha cabeça. A alteração na Constituição a fim de segurar o direito do eleitor de verificar a integridade do seu próprio voto no meio de conferência visual, bem como o objetivo de garantir a apuração do resultado das eleições por meio de contagem pública anual, a apuração dos votos dar-se-á exclusivamente, ele escreveu, de forma manual, por meio de contagem de cada um dos registros impressos em contagem pública nas sessões eleitorais. Então, ele escreveu isso. E é muito simples também você embaralhar esse jogo, ainda mais com o Exército fazendo parte ali da apuração, como que é o Bolsonaro, inventar qualquer cascata depois para apelar para contagem manual, se fosse o caso só de uma auditoria, o que também não é, porque ele quer a contagem manual não só para auditar o voto, mas para auditar o voto seria muito fácil você criar uma confusão, e eles estão criando a confusão. Eles colocaram na comissão do TSE, que está ligada a essa questão da urna, militares que estão ali sim para criar tumulto. Eles estão tumultuando, eles querem sim que você acredite que a urna não é confiável. E isso funciona. Na opinião do brasileiro, a urna era confiável por mais de 82% dos brasileiros. Isso até 2 meses atrás, quando o Bolsonaro estava calado. Antes, quando o Bolsonaro estava atacando, a confiança do brasileiro chegou a cair para perto de 60%. Aí chegou a 82%, agora voltou para 70%. A gente vê que isso tudo tem uma influência do presidente, tem uma influência desse jogo que ele faz para fazer com que você desacredite no sistema eleitoral. Por que desacreditar um sistema eleitoral que funciona, que não tem nenhuma denúncia de fraude? Por que tentar... O problema é querer aperfeiçoar o sistema. Denúncia de fraude. Aperfeiçoar o sistema é maravilhoso, tem que aperfeiçoar sempre. Pois então. Mas não é isso que o Bolsonaro quer, gente. Ninguém é inocente. O Bolsonaro não quer. O que ele quer é tumultuar para depois ter uma desculpa e não aceitar o resultado da eleição. E quem sabe até apelar para o artigo 142 e pedir intervenção militar, como ele já sugeriu. E como alguns influenciadores dele, até o Felipe Barros, já sugeriram. Eu pergunto ao Felipe Barros e ele não consegue nem responder isso. Vem cá, se é a favor ou não é? Porque ele já sugeriu isso na internet. E o Bolsonaro e vários influenciadores
influenciadores da extrema-direita. Eles são a favor de intervenção militar. Eles só querem tumultuar para, em algum momento, dizer que estão querendo proteger a democracia. Eu quero intervenção e apelar para os milicos. Calma, a Zoe depois o Paulo, tá? Vamos ter calma aí. Quer intervenção militar no Brasil? Tá muito fácil. O Adriles pediu aqui. Não, é porque o Paulo, eu vou te explicar. Não sei se você acompanhava quando o Adriles estava aqui, mas o Google ele costuma distorcer as nossas falas. Já vai acontecer com você, ele vai distorcer tudo. Com o Adriles também. O Adriles falou que caso... Um de cada vez, senão ninguém vai conseguir entender. O Adriles falou que caso o STF continuar descumprindo a Constituição, vai chegar um momento que, se eles continuarem fazendo o que eles vêm fazendo, prendendo o deputado federal com imunidade parlamentar, perseguindo jornalistas, mandando prender, sem nenhuma lei, né, por trás que preveja e criando crimes que não existem. Sim. Pode sim vir a ter uma intervenção para parar os ministros do STF. Confirmado. Foi isso que o Adriles falou, Exatamente. Mas ele já está distorcendo, falando que não, o Adriles já quer uma intervenção militar de cara. Óbvio, se continuarem descumprindo a Constituição Federal, sim. O que vocês acham? Jurisprudência, eles estão criando jurisprudência. Estão tentando, né, colocar na legislação, aprovar, né, perseguição a pessoas que discordam deles. É isso que está acontecendo. E claro, os militares, em caso que continue, têm que intervir sim. E está na Constituição. Foi muito bom, tivemos um direito de resposta de Adriles Jorge hoje aqui. Mas a intervenção cabe aos militares, se continuar Esses são os democratas. cumprindo a Constituição, os ministros do STF, os militares podem intervir sim, Paulo. Paulo Figueiredo. Você é a favor também, Figueiredo, de intervenção militar? Você acha que deve? Você prefere uma ditadura da toga, né? Que ditadura da toga? Luiz Barroso de tanque lá no Congresso. Calma, não, que ninguém é pior que isso. É com uma canetada que ele manda prender. Eu não quero... Eu achei que ia ficar mais calmo esse programa, Você mas eu tô vendo que tá pegando muito também, fogo. Calma. Para confundir. Vamos deixar o Paulo Figueiredo falar. Ele vai responder ao Guga se ele é a favor de intervenção militar, se ele concorda aqui com o direito de resposta do Adriles, que a Zoe já trouxe. É com o Paulo. Vamos deixar ele falar. Depois a gente consegue todo mundo falar, senão ninguém entende. Os nossos telespectadores e ouvintes ficam perdidos. Com você, Paulo. Não, eu queria saber se o Guga sabe de onde vêm as democracias modernas, de onde é que elas nasceram. Se ele acha que nasceu lá na época das cavernas ou se ela veio de algum lugar. Você sabe de onde é que elas vieram ou não? Olha, a democracia moderna, para mim, vem dos Estados Unidos e da França. Vem dos Estados Unidos. Muito bem, parabéns. Nota 10 para você. Aí eu vou dizer para você Obrigado, assim, professor Paulo. Passei? Brigadão. Vai lá, continua. Passou. Agora eu vou ler para você, porque você passou na primeira prova. Obrigado, assim, eu vou ler aqui você não passou você. Na primeira não, nem na primeira. Gente eu vou ler aqui, de Deus. Esse programa, calma, Paulo, com você, vai. De onde nasceu esse negócio. Vou ler para você, eu vou responder a sua pergunta lendo o que o Thomas Jefferson, que deve ser um bolsonarista interventor militar, disse assim, sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir um novo governo, baseando-se em tais princípios e organizando-lhe os poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente para realizar-lhe a segurança e a felicidade. Na realidade, a prudência recomenda que não se mudem governos instituídos há muito tempo por motivos leves e passageiros. E assim sendo, toda a experiência tem mostrado que os homens estão mais dispostos a sofrer, enquanto os males são suportáveis, do que a se desagravar, abolindo as formas a que se acostumaram. Mas, quando uma longa série de abusos e usurpações, perseguindo invariavelmente o mesmo objeto, indica o desígnio de reduzi-los ao despotismo absoluto, assistem-lhes o direito, bem como o dever de abolir tais governos e instituir novos guardiães para a sua futura segurança. E aí eu não sei, o que acabou acontecendo foi uma intervenção que acabou virando militar. Só para você saber, Guga, as democracias modernas nascem de uma intervenção. Porque quando os governos se tornam tirânicos, não existe esse negócio de você virar absolutamente para todo sempre e falar amém. As instituições se corrompem. E hoje, o que nós vivemos no Brasil, inquestionavelmente, é uma corrupção das nossas instituições. Eu, como Thomas Jefferson, respondendo a sua pergunta, enquanto for suportável, acho que nós devemos manter até o limite das nossas capacidades, as nossas instituições
funcionando. Até porque, ora, seria até um desserviço ao que meu avô fez de devolver o poder aos civis pacificamente, justamente para que as instituições brasileiras funcionassem. Sempre disse, acredito nas democracias liberais como futuro do Brasil. Eu continuo também acreditando nas democracias liberais para o futuro do Brasil. Agora, para que elas continuem funcionando, nós precisamos que as nossas autoridades, essas aí que acham que podem tudo, respeitem os seus limites constitucionais. Caso contrário, se tornará insuportável. Agora, 30 segundinhos para o Google e a gente vai encerrar esse assunto para continuar aqui com o programa, que eu vi que hoje eu vou ter trabalho. Vamos lá, aí, gente. Respeitar limite constitucional é o presidente simplesmente baixar a bolinha e respeitar o resultado da eleição. Não é ele chamar ministro do STF de canalha, não é ele inventar fake news sobre urna, mentir deliberadamente sobre urna, fingindo que já teve fraude. Isso é fraudar a democracia. Isso é corromper a Constituição e as instituições. E o nosso querido Paulo deixou claro que, se no limite, ele é favorável a uma intervenção militar. Esses são os defensores da liberdade e da democracia. Fake news. É tudo máscara. Calma, ele é igual o Bolsonaro. 30 segundos para Zoe Martins. Claro que a gente não quer intervenção militar. O que a gente quer é viver num país civilizado, onde cada poder exerça, né, o seu poder segundo a Constituição Federal, e respeitando os seus limites. Judiciário, executivo e legislativo. Mas, infelizmente, sim, como eu falei anteriormente na minha primeira fala, o judiciário ele está interferindo não só no legislativo, como no executivo. Caso venha a piorar muito e seja uma situação insustentável, sim, tem que acontecer alguma coisa para esses ministros serem destituídos aí do cargo que ocupam, que não foram eleitos, né? E ficam até os 75 anos lá, mandando e desmandando e descumprindo a lei. E os únicos que estão descumprindo e fazendo uma ditadura da toga é o Supremo Tribunal Federal, que fica interferindo, que nada tem a ver com o legislativo, com discutir projeto de lei, com lei que tem que ser aprovado, não. O judiciário, o cargo do judiciário é muito simples. É ler a Constituição, é fazer valer o que está na Constituição Federal. Não é atravessar a avenida, ir no legislativo, bater papo com o deputado, tentar convencer o deputado a votar contra o que eles são contra. É isso.